gravando. Pronto, agora começamos aí a gravar, então boa noite oficialmente. Começamos aqui a gravação do nosso encontro de hoje, de cargos e salários. E eu vi ali que a gente teve algumas pessoas que acabaram, que estão na lista ali, que acabaram não fazendo as avaliações continuadas, né? O sistema fecha sozinho, eu já lancei as notas, então já tem as notas lançadas aí da avaliação de vocês. E hoje começa a avaliação conclusiva, tá? Então não deixem de fazer, porque aí vocês têm ali a avaliação para estar fazendo. Deixa eu até pegar aqui no calendário até quando que vocês vão ter para fazer a avaliação. Então ela abre hoje, deixa eu até olhar lá para confirmar direitinho com vocês. Ela abre hoje a avaliação, dia 23 às 20 horas, tá? E ela vai ficar aberta até 26/11, ou seja, até domingo, às 23h55, tá? Então, não deixem de estar fazendo a atividade, tá? A avaliação conclusiva. Aí, depois, na próxima semana, eu já lanço as notas, enfim, e faço uma correção com vocês e tiro dúvidas, tá bom? Então, hoje tem algum conteúdo que eu quero passar para vocês, referente até para vocês estarem bem preparados, embora todo o material está ali para vocês olharem, estudarem, né? Mas nada como a gente está aqui no bate-papo, que eu acho que esclarece um monte de dúvidas, né? E fica até mais fácil para vocês. Então, eu vou passar o conteúdo, né? Assim, de slides, né? Meio que aleatoriamente, para a gente focar nos temas que a gente precisa, tá? Para eu não deixar de passar para vocês antes, né, da avaliação, e também que na semana que vem eu também posso, nada impede de eu vir aqui e a gente também tirar dúvidas, e também a gente olhar e eu dar dicas da implantação de cargos e salários, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês, deixa eu projetar o material aqui, até para vocês quiserem acompanhando, né? Esse material aqui é o conteúdo de número 3, tá? E aí tem algumas coisas que eu preciso passar dele aqui. Então, o que eu preciso passar aqui? Quando a gente fala na construção de cargos e salários, a gente está definindo, né? O que é aquele cargo, o que é aquela cadeira. O que eu falei, é a cadeira, não é a pessoa, que a gente tem que definir o plano de atividade da pessoa, né? Então, quando a gente fala de cargo, os salários está vinculado a um cargo da pessoa, a uma cadeira. Então, quem vai sentar naquela cadeira da área de logística é o analista de logística. Ok, mas qual vai ser o salário dele, né? Aí a questão do salário, a gente tem que ter um equilíbrio interno e externo. O que quer dizer isso? Quando a gente fala em equilíbrio interno, a gente tem que ter uma compatibilidade dentro da própria empresa dos salários, tem que ter uma regra, né? Eu vou mostrar aqui as regras daqui a pouquinho. E quando a gente fala em equilíbrio externo, a gente está trazendo uma pesquisa salarial, um benchmarking que a gente faz com outras empresas. No caderno de vocês, tem lá uma pesquisa da Robert Half. Ela é pública, eu sempre costumo receber e eu posso estar divulgando. Não é a que eu uso na empresa onde eu trabalho. Na empresa onde eu trabalho é a tabela Mercer o nome, mas eu não posso divulgá-la, tá? Porque é confidencial. Mas essa da Robert Half eu posso divulgar e aí eu incluí. Mas é o mesmo cenário que a gente recebe da tabela Mercer, tá? Por que tem Robert Half, Mercer, Rey, né? Kornfrau, se eu não me engano o nome, são empresas de consultoria que elas reúnem várias empresas do segmento de indústria, de bebidas, de comércio, e aí a gente paga um valor para essas empresas de consultoria e ela faz todo o levantamento dos nossos cargos e de salários dos nossos funcionários. E aí ela acaba divulgando, a gente assina um termo, sem passar nome de pessoas, e ela acaba divulgando entre as empresas. Aí ela divulga para a gente, né, para essas pessoas que participaram, para essas empresas, e divulga o salário. Então, nada é do que a do Robert Half, que está ali para vocês terem conhecimento do que é essa pesquisa salarial, tá? Normalmente, dentro das empresas, tem que ter um comitê de salário. Não basta somente eu, a líder de área de remuneração, colocar o valor do salário da pessoa. É importante que tenha mais pessoas, tá? Para poder definir o salário de alguns pontos, de algumas pessoas. Por quê? Por mais que a gente siga uma tabela salarial, mas a tabela salarial ela costuma percorrer de 80% até 120% da faixa.
que a gente fala de faixa salarial? Então, a pessoa que é um analista de logística, por exemplo, ele pode ganhar quanto? Estou chutando o valor, tá? Não é que seja exatamente esse valor. Mas vamos lá, o analista de logística, ele vai receber de R$ 2.000 até R$ 4.000. Então, os R$ 2.000 é o 80% da faixa, é o inicial. Aí depois vem para o 100% até o 120. E aí fica essa reguinha. Então, eu vou dizer aonde que esse analista de logística está. Ele está 90% da faixa. Mas ele tem um colega que também é analista de logística, que faz o mesmo que ele, mas o outro está 110 da faixa. Por que essa diferença, né? Porque acaba tendo alguma coisa diferenciada ali. Pode ser alguma atividade diferenciada ou não. E por isso que precisa ter um comitê. Esse comitê precisa ter conhecimento do fluxo e da empresa, então, do fluxo que eu digo das funções da empresa. O profissionais, ele tem que conhecer o público interno, ele tem que ter ali um autodiscernimento, bom senso e flexibilidade, ser um bom negociador, e geralmente são os gerentes das grandes áreas. Por quê? Normalmente, em empresas grandes, né, existem os heads, que são os diretores, os presidentes da empresa, né, o CEO e os heads. Os heads são os diretores. Essas pessoas são o que definem muitas coisas da questão estratégica da empresa. Então, se alguém chegar para mim, eu sou a supervisora da área, coordenadora, chegar para mim e falar assim, André, eu preciso de uma vaga para uma assistente de design gráfico dentro da empresa. Eu não tenho esse cargo criado, é uma nova função, é uma nova cadeira, e quem garante que eu preciso ter essa pessoa? Então, primeiro tem que estar no budget, lá no orçamento, e depois que tiver no orçamento, eu vou olhar qual é o valor de salário dessa pessoa. Eu vou olhar o CBO, vou ver o que esse CBO exige lá de grau de escolaridade, eu vou olhar o que é necessário, e aí eu vou trocar uma ideia com esse pessoal de comitê de salário e falar, olha, dentro da nossa empresa, a gente não tem ninguém com esse cargo, essa cadeira é nova, e aí, olha, dentro do que eu pesquisei, 80% da faixa são X valor, 100% e tal. Qual é o valor que nós vamos dar inicialmente para essa pessoa, né? E aí esse comitê apoia, tá? E valida. Isso é muito importante, principalmente em empresas grandes, e nas pequenas, normalmente, é a pessoa da área junto com o dono da empresa. Porque aí não fica somente em você decidindo, uma única pessoa, tá? Quando a gente fala em implantação de cargos e salários, a gente está falando de analisar a função, o que essa pessoa faz, né? Qual é a função dela? Qual é a descrição de cargo? Isso tudo, se eu olhar, no CBO tem para a gente lá dizendo o que a pessoa faz, né? Depois eu vou avaliar esses cargos, eu vou fazer uma pesquisa, vou criar uma política, em que momento que essas pessoas podem ser promovidas, verticalmente ou horizontalmente, e aí depois eu monto minha estrutura salarial. Então, essas são as 6 fases para quem quer trabalhar em cargos e salários e quer desenvolver isso dentro de uma empresa. Ah, mas eu não tenho aqui na minha empresa, eu trabalho em departamento pessoal, consigo criar isso? Vamos seguir essas fases aqui que você vai conseguir fazer. Além disso, eu entrei numa empresa. Como é que eu faço para ir nessa empresa? Como é que eu faço para poder fazer com que essa empresa eu assumo a cargos e salários lá? Pergunte onde está a documentação da análise de função, descrição de cargo, avaliação, para entender o que eles seguem, que tabela que eles usam, né? E aí a gente vai criar os cargos da seguinte forma, né? O que compõe um cargo, né? Do que, como e para que se faz. Então, quando a gente faz uma descrição de cargos e salários, existe um formulário, eu vou pular aqui para o último, está bem pequenininho aqui, mas no slide de vocês tem, que é o modelo da descrição de cargos. Isso é um simples exemplo, tem vários modelos no mercado, não é uma regra, não é um modelo assim padrão, como é um termo de rescisão, por exemplo, quando é um documento, né, oficial de governo. Isso daqui é a empresa que desenvolve. O que ele pode fazer aqui, tá? Na descrição de cargo. Então, tem o nome do cargo, qual é a função, o cargo que eu quero atribuir, então, qual é o nome que eu vou dar ao cargo. Se você der um cargo aqui em nome de inglês, né? Lembre-se, no CBO não vai ter. Qual é o setor que essa pessoa vai trabalhar? O CBO é aquele que a gente viu na aula passada de buscar ali. Quais são as atribuições? O que ele realmente vai fazer? O objetivo desse cargo é elaborar
estratégicas para investimentos rentáveis, acompanhar as leis trabalhistas e atualizar todas as pessoas, né? Depois as tarefas. Então, o que ele faz realmente? Ele faz uma planilha Excel, ele preenche um Word, ele faz planilha, ele controla indicadores, ele prepara admissão, ele recolhe documento. Eu vou colocar todas as descrições aqui. Quais são as formações acadêmicas que precisa ter para esse cargo? Então, o que é necessário? Né? A gente não precisa colocar ensino médio, ensino intermediário, ensino, cursos, né? Eu só preciso dizer a formação principal. Então, ele precisa ter faculdade, né? Ensino superior, nos cursos de contabilidade, de engenharia, enfim, qual é pertinente àquele cargo. Experiência profissional. Para ser um gerente, eu não posso colocar aqui só 2 meses de experiência, né? Eu preciso que essa pessoa tenha no mínimo quanto tempo? 1 ano como gerente, 2 anos, 3 anos? Aí é a tua empresa que vai colocar aqui. Habilidades comportamentais, então o que ele precisa ter de habilidade, né? Ele tem que ser líder, ele tem que ter comunicação, e aí vai colocando e preenchendo também as habilidades técnicas, os cursos e os idiomas. Então, assim, isso é um modelo de uma descrição de cargo. Essa descrição de cargo, a gente esse é um exemplo, isso vocês podem desenvolver em Excel, em Word, né? Para fazer isso, se alguém vai implementar, sentar com o gestor e fazer, né? Sentar ali com o gestor e vai lá e faz esse processo, né? Só um minuto aqui. Deixa eu voltar, que acho que eu tirei a apresentação daí, né? Sim. Deixa eu só voltar de novo. Espera aí. Acho que eu dei um ESC aqui e saiu. Esse formulário é o que vai nortear, né? E você entender todas as descrições que você faz, né? De alguém. Então, quem vai implementar, o que é aconselhável, né? É que vá, né, no departamento, senta com o gestor, explica para ele como ele faz, ou faz junto com ele, né? E aí você vai entender todos os cargos que tem na sua empresa. Se você chegou numa empresa, né, é líder da área agora de cargos, salários, departamento pessoal, e você tem que verificar a remuneração de todo mundo, verifique se tem esses documentos, quando que foi a última vez que fez, porque não basta só fazer, né? É interessante que a gente tenha a revisão disso também, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, análise da função, é entender o que cada um faz. Então, como eu falei, ó, observar em loco, vai até lá e observa, faz a entrevista com o ocupante do cargo, né? Eu acho que poucos daqui, com certeza, nem sabe se na empresa onde vocês trabalham tem cargos e salários de descrição. O correto é ter, né? E é com base em quê? Pode ser com base, se a pessoa falar, olha, eu não sei o que realmente eu faço. Então, pera lá. Eu, quando entra um funcionário na minha área, eu sento com ele e mostro a descrição do cargo com ele. Falo, ó, vem cá, você hoje é um analista júnior, essas são as suas principais funções, tá vendo? Passo esse documento de descrição de cargo com essa pessoa. E olha, deixa eu te mostrar, para você ser sênior, tudo que você precisa conhecer, né? Para que você seja pleno, está aqui as diferenças, né? Eu apresento isso. Não é todo mundo que faz isso, não é todo gestor que faz, não é toda empresa que permite isso. Mas isso seria o correto, porque a pessoa, ela até evita de chegar a pedir aumento para o chefe, porque aí você, né, sabe o que você realmente precisa, o que você faz para atingir aquele salário, ou para estar naquele cargo. Então, quantos de nós, e eu posso me incluir nisso, já trabalhei em empresa que ninguém passava para mim o que era, que a gente acha que a gente está fazendo um monte de coisa, e quando a gente vai ver, realmente a gente faz um monte de coisa que não consta na minha descrição de cargo, né? Não está ali dizendo, eu estou fazendo absorver coisas porque eu sou a boazinha, comecei a absorver coisas de outras coisas, ou de outros cargos, ou de outras pessoas, e estou ali fazendo, né? E na verdade não é o meu papel. Então, assim, é interessante que se tenha isso e que as coisas realmente seja muito transparente o que precisa fazer, tá? Quando a gente fala em análise da função, isso é extremamente importante, tá? A gente tem que ter uma análise aqui de requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades e condições de trabalho.
Aqui, em momento algum, a gente fala de... como é que eu vou dizer? A parte técnica, tá? Aqui é a parte... hoje, muitas pessoas, elas são contratadas, né, pelo técnico e são desligadas pelo comportamental. Então, quando a gente fala, né, em área de análise, é importante a gente ter esses 4 itens aqui para a gente entender. Eu vou passar num outro slide o que significa cada item desse, tá? Como a gente já está falando nisso, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos na sequência e eu volto e falo sobre esses itens, tá? Mas é interessante que vocês entendam que requisitos mentais, físicos, responsabilidade e condições de trabalho é isso que a gente analisa realmente na função das pessoas, tá? Quando a gente fala, né, descrição de cargo, eu já falei que é esse documento que eu mostrei para vocês o exemplo. E como é que a gente faz? É estar junto com o profissional, né? Muitas empresas pegam esse formulário, entregam na mão do gestor, não explica nada e pede para ele preencher. Ele vai preencher do jeito dele, né? O correto é que a gente faça um treinamento para essas pessoas, orienta o que precisa ser colocado. Quando a gente fala das atividades, sempre colocar ali no verbo, né? Então, fazer, gerir, coordenar, imprimir, né? Então, sempre colocar dessa forma o início dos termos ali, do que realmente a pessoa faz, até para ficar fácil para a gente procurar no CBO depois, né? Porque a gente não sabe todos os cargos que tem dentro da empresa. A partir do momento que a gente faz isso, isso facilita, os funcionários ficam mais motivados, porque sabe que tem uma regra, que tem uma ordem, que está sendo visto, que está sendo acompanhado. Para uma auditoria, isso fica fácil. Para quem faz recrutamento e seleção, se tem esse formulário preenchido, isso facilita muito, porque ali já vai estar dizendo o que esse cargo é, o que se espera para esse cargo, o que ela precisa buscar no mercado de trabalho, né? Para a área de medicina do trabalho, também é importante para poder fazer o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é para identificar quais são os exames admissionais que a pessoa precisa fazer. Então, isso tudo, essa descrição de cargos, não é só para a nossa área que eu estou falando de remuneração, e sim, ele engloba para tudo dentro da empresa. É um resumo do que essa pessoa faz, é um direcionamento até para identificar das outras áreas também, né? Então, o quanto é importante ter esses preenchimentos. Aqui eu coloquei, né, em tópicos o que é necessário para a gente colocar na descrição de cargo, e depois aí eu coloquei aqui o formulário. Então, esse formulário pode ser diferente de empresas, tá? Não que necessariamente esses formulários serão iguais. Então, pode acontecer de ter empresa de ter um determinado formulário, outra empresa ter outro, nada contra, nada a favor, né? Esses formulários, eles podem existir de forma diferente mesmo, tá? O que é comum e o que é importante ter são essas informações ali que eu mencionei, tá? Até aqui tudo bem, gente? Dúvidas? Vocês na empresa de vocês já ouviram falar? Tem esse formulário? Ou já em algum momento alguém preencheu? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos abrir o microfone. Se alguém quiser comentar algo. Nunca vocês preencheram nada sobre? Não tiveram experiência sobre isso? Eu não. Eu nunca vi também. Não? Primeira vez que eu vejo isso. Tá. Primeira vez Vocês também. nem sabem, então, se na empresa de vocês têm isso. Professora, Oi, Wagner. então, na minha empresa até existe o setor de cargos e salários, mas como eu trabalho em outro setor, então eu não tenho contato com essa ferramenta, então realmente eu nunca tinha visto. E nem o seu gestor nunca também te apresentou nada desse formulário? Não sei da existência do formulário de descrição de cargo, mas nunca tive contato com esse outro formulário. Entendi. E olha que interessante, né? É a partir daí desse formulário, é o que eu falo, as empresas, principalmente o RH, acha que é algo bem confidencial esses formulários e guardam as 7 chaves. Eu já vejo de uma forma super transparente você passar isso para todos os funcionários.
porque você acaba sentando ao lado do funcionário. Então, por exemplo, se eu entrar numa empresa hoje, vou cuidar do RH de uma empresa, eu vou entender se tem isso. Não tendo, eu vou ver qual é a possibilidade de a gente implementar. Se tem, eu vou querer conhecer. E aí, eu vou criar uma cultura, se ainda não existe, de conversar com o gestor, primeiramente, porque muitas vezes o gestor também desconhece, né? Para ele entender. Se ele for a favor de a gente sentar com os funcionários deles e repassar aquelas descrições para ver se realmente está de acordo. Pode ser que em algum momento, quando a empresa foi criada, em 1900 bolinha, foi feito esse documento e ele ficou guardado, nunca mais foi feito revisão. E quantas coisas mudaram? No meu cargo mesmo, né? Se eu tivesse ali só com a folha de pagamento, quantas coisas que deveriam ser acrescentadas ali? Principalmente nas exigências do cargo, ter conhecimento em e-social, que é coisa nova, fundo de garantia digital, que é coisa nova, né? E na área de todos vocês também deve ter tido atualizações. E às vezes o formulário está lá congelado. Ah, só precisa conhecer de legislação trabalhista. Mas e a reforma trabalhista que teve? Né? Então, são coisas que são necessário ficar atualizando, e esses documentos muitas vezes se fazem em um único momento e larga lá. Né? Então, a partir do momento que a gente cria uma cultura e leva a sério de fazer esses formulários, é importante que o funcionário saiba, né, que vocês conheçam o que realmente está escrito na sua descrição de cargo. Deixa eu ver o que realmente eu faço. Né? Então, é importante isso. Então, quem é de RH ou vai trilhar RH, leva essa dica, né? Talvez as empresas não permitam vocês fazerem, né? Mas quem sabe, um trabalho de formiguinha, vai de vez em quando, né? Mostrando isso para o gestor, mostrando isso para o teu líder, e quem sabe não cria essas culturas aí, que eu acho que a transparência é o principal fator de motivação a qualquer lugar, né? A não ser que a transparência esconda alguma, aliás, que não seja muito transparente por esconder alguma coisa, aí é ruim, né? Então, acho que eu sou muito a favor disso, de ter a transparência. Quando a gente fala de salário, por mim, eu deixaria o salário exposto de todo mundo num quadro de aviso, num mural, sem esconder de ninguém, nada sobre aquilo. Né? Aí você dizer assim, poxa, André, mas vai mostrar o quanto você ganha bem, não sei o quê. Pois então, eu não tenho nenhum tipo de problema de colocar lá meu salário na parede, né? Até porque eu faço jus, eu trabalho muito e as minhas responsabilidades, inclusive, faz jus ao valor que está ali, né? Agora, pode ser que tenha gente que se doa, tipo, nossa, eu ganho isso, mas eu não faço para isso. Né? Então, por isso que a gente tem que ter essa estratégia de remuneração. Mas isso é o sonho demais, é o meu sonho de consumo em algum momento, em algum dia, em algum lugar, né? Que eu acho que é muito difícil isso, principalmente aqui no Brasil, a gente ter essas diferenças, né? Colocar isso no mural, tá? Eu acho que isso é um pensamento meu bem lá na frente, que um dia pode se transformar, mas eu acho que está muito cru ainda essas ideias. Eu não consegui nenhuma das empresas colocar dessa forma, tá? Eu já consegui colocar para que o gestor entenda, mas para que o gestor conheça os salários e os cargos de todo mundo. Então, por exemplo, vocês falaram, eu não tenho conhecimento desse formulário, mas se fosse onde eu trabalho, os gestores teriam conhecimento do formulário de todos os funcionários deles. Essa cultura eu já levei, ainda falta chegar agora para os funcionários. Oi, Maria, pode falar. Eu estava aqui pensando, será que não seria assim da cultura da empresa, por exemplo? Eu sempre trabalhei na área contábil de DP, pelo menos dos escritórios de contabilidade, né? Nós fazemos o RH, mas o RH, vamos dizer assim, operacional. Se eu não estiver enganada, eu já trabalhei numa empresa no Jaguaré, o departamento pessoal, eles tinham, mas assim, eu não posso te afirmar com certeza, porque assim, às vezes eu percebo, não menosprezando nem desfazendo. Eu tive um caso essa semana, saiu o dissídio, eu fiz os cálculos, passei a planilha, seu fulano, aguardo posição, até para alterar a folha, piriri, e 2, 3 dias nada, eu liguei, seu fulano, eu aguardo o e-mail, porque eu, pelo menos, Maria, eu nunca altero o salário sem autorização do representante legal da empresa. Seu fulano, aguardo o e-mail para alterar o salário do povo, e aí, como é que é? Ai, que bom que você me lembrou, eu esqueci. Ah, mas se você fez, está certo, pode dar. Quanto saiu? Ah, saiu o percentual X. Pode jogar para o pessoal.
Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, como Ele nem olhou. ele nem olhou, ele não faz aquele. Isso que você está dizendo. Então, assim, o sindicato liberou X, paga X. Então, assim, pode ser que ele nem tenha percebido, mas, assim, para mim, do outro lado, mostrou assim, um descaso, Uhum. uma falta de Comprometimento administração, até, né? comprometimento e assim respeito para com o profissional, Verdade. para os recursos humanos dele. Então, eu acho que é muito assim do tipo da empresa, da cultura, da Isso. organização mesmo, né? Do Isso clima mesmo. organizacional. É É isso que isso mesmo. passa para mim. Mas é isso mesmo, Maria. Isso depende muito de cada empresa mesmo, tá? Uhum. Tem empresas que eu já trabalhei, eu prestei consultoria, que eles são super assim cuidadosos com essa questão salarial, sabe? Eles pensam e olham com detalhes. Então, por exemplo, eles pegam todos os analistas júnior que tem na empresa, independente da área da qual ele trabalha. E aí ele vai identificar o salário de todos eles. Ah, estão iguais? Não, não estão iguais. E eles podem ser diferentes e está tudo bem. Só que a gente tem que entender o que é essa diferença, né? Então, por exemplo, um analista júnior da área financeira talvez possa ganhar um pouquinho mais do que um analista da área logística, ou dependendo, não. Por que a gente identifica isso, que um pode mais e um pode menos, ganhar mais ou menos? Naquelas qualificações que eu falei agora. Né? Quando a gente fala nas responsabilidades, por exemplo, isso é um dos fatores. Porque pode ser que o financeiro ele tenha senha de banco, ele pode movimentar muito dinheiro, e o de logística é só mercadoria, mas também tem bastante mercadoria. Se ele não armazenar de forma correta, ou se ele não fizer o fluxo correto ali de logística, pode dar prejuízo para a empresa. Então, isso tudo tem que ser avaliado e colocado naquele formulário que a gente acabou de passar. E aí, o cuidado de a gente identificar se está todo mundo na mesma régua ou não, porque senão isso traz desmotivação, porque a gente vai, automaticamente a gente olhar para o lado. Aí você fala assim, mas se o salário não está publicado em lugar nenhum, como que eles sabem o que cada um ganha? Pois é, gente, é a famosa rádio peão, né? É o famoso conversa de boteco, conversa de bastidores, conversa de corredor, né? Poxa, olha, eu tive aumento, ganhei X%. E tem gente que blefa, tá? Eu já vi isso acontecer em empresas. Pessoas que chegam para o colega e falam assim: Meu, você acredita? Tive aumento. E eu passei a ganhar R$ 4.500. E não era. Essa pessoa não estava ganhando R$ 4.500. Ele estava ganhando menos. E ele blefou, né? Ele jogou o verde para colher o maduro, mas não conseguiu para o outro, porque a outra pessoa foi esperta, né? E a outra pessoa ficou calada, falou: Poxa, parabéns, se isso está te atendendo, tal, profissionalmente, que legal, né? Parabéns. Aí ele ficou quieto e ele veio comentar comigo, essa pessoa que ouviu. Falou: Olha, eu sei que é desagradável, eu sei que você não vai confirmar comigo, mas o fulano falou que ele está ganhando R$ 4.500 e tal. E eu também não sei se ele estava blefando comigo ou não até então, né? E aí eu chamei a gestora dele, né, dos dois, conversei com ela, falei: Olha, acho que você tem que esclarecer algumas coisas no time, que está tendo algumas fofocas, está tendo algumas situações delicadas ali, posso estar ajudando você nas reuniões, mas não está bacana o que está acontecendo, né? O valor dele, você sabe qual é o valor do seu funcionário, eu não falei nem para um nem para o outro, nem desmereci, nem mereci, né? Apenas disse que a gente ia conversar e peço para que você, de repente, dê uma olhada nisso tudo e converse com eles, né? Então, por isso que eu falo, às vezes, você ter, né, isso mais específico, você acaba com esses ruídos todos, né? Mas isso é como a Maria falou, é muito a cultura. Tem pessoas Professora, que gostam de expor isso e tem pessoas que não, né? Oi, Wagner. o que acontece? Na minha empresa tem uma política salarial de faixas salariais, né? Perfeito. Então todos os colaboradores iniciam na faixa 1, né? E na grande maioria das funções. Tá. E anualmente os gestores têm a autonomia de dentro da sua equipe indicar colaboradores à readequação salarial por mérito, né? Uhum. Então tem alguns critérios que são seguidos, né? Dentre eles questão disciplinar, questão de absenteísmo e outras questões que são avaliadas.
o gestor indica os colaboradores da sua área que ele entende que são merecedores de reajuste, e aí sim passa pelo setor de cargos e salários, que faz também as suas considerações, e por último, a diretoria dá o aval de aprovação ou não. Então é bem comum vários colaboradores que exercem a mesma função ter salários diferenciados. E aí são muitos os motivos, né? Muitas as razões, né? Perfeito. E é natural que colaboradores que trabalham na empresa há mais tempo tenham faixas salariais maiores do que aqueles que estão iniciando, até por conta dessa política. Isso que você acabou de falar, Wagner, é isso aqui, ó, é reconhecimento e o fator motivador, tá? O que é isso? Perfeito, a tua empresa é como você falou, faixa 1, faixa 2, né? É o que eu falei de 80% a 120%. Então, esse faixa 1, faixa 2, faixa 3, ele deve ter esses percentuais, provavelmente, tá? Pode ser 80, 85, 90, 95, 80, 90, 100. Cada empresa usa ali as suas estruturas, tá? Então, é bem provável que esse faixa 1 representa isso, que é o começo da faixa, e depois essa pessoa vai adquirindo esse crescimento. Esse crescimento é o que a gente fala de motivador e o reconhecimento, que é exatamente esse cenário aqui, ó, quando a gente fala, né, quando você tem o mérito, que é como você falou, a pessoa pode se desenvolver mais do que o outro, então aquela pessoa ele vai ter um desenvolvimento, né, ele vestiu mais a camisa, ele fez muito mais, ele foi buscar fora da empresa mais cursos, trouxe mais garra para dentro da empresa, enfim, ele fez mais entregas, a performance dele está sendo melhor. Então, isso acaba tendo um reconhecimento. E esse reconhecimento é o que a gente fala que é a remuneração por competência. Então, quando a gente fala de remuneração por competência, a gente tem algumas coisas que a gente foca nas pessoas e não para os cargos e não para as cadeiras. Então, muita empresa faz isso como você acabou de falar. Tem empresas que faz exatamente como a Maria falou. Ele não está olhando pessoas, ele está usando as cadeiras, ele está usando o que tem lá, o que o acordo coletivo falou e mais nada mais. Então, as pessoas de lá, elas já sabem que elas não terão aumento por competência. Se ela fizer mais entregas, né, acaba tendo o mesmo aumento salarial do que o colega. Porém, você pode ter um acordo coletivo, que é o de lei, mais um up na sua, mais um aumento, mais um mérito, um reconhecimento por você ter feito mais. Então, aquela pessoa ela acaba saindo um pouco mais. Aí, como você tem para percorrer faixa 1, 2, 3, enfim, até 5, 6, cada uma delimita ali quantas faixas vai poder percorrer, ele pode andar ali, paralelo ali, né, no horizontal, ou seja, na mesma linha, ele pode andar ali pelas faixas. Então, eu estou entrando na empresa, eu não mostrei ainda quem eu sou. Então, eu vou entrar como faixa 1. Mas você, Wagner, já está há 5 anos na empresa, você já teve vários méritos, você já teve... Então, nós temos hoje o mesmo cargo, mas você está lá no final da faixa, praticamente. Já se preparando para ser um líder, ou se preparando para ser promovido, né? Então, isso é quando a gente fala de remuneração por competência. E tem algumas vantagens, sim, tá? Porque a gente olha para as pessoas, fica algo mais humanizado, né? A gente acaba tendo, né, ali, reconhece os funcionários e eles percebem isso. Então, a gente começa a encorajar uma equipe para ter mais responsabilidades, porque o funcionário se dedicando mais, fazendo mais entregas, ele vai melhorar a produtividade dele, porque ele sabe que ele vai ter uma remuneração por aquilo. Agora, na empresa que a Maria falou, a pessoa vai se dedicar ao extremo. É a mesma coisa na área de vendas, né? Quem é vendedor tem sangue nos olhos, né? Tá, sangue nas veias. A pessoa sabe que quanto mais ela vender, ela vai ter mais comissão. Ela sabe que ela participa de alguns indicadores dentro da empresa e que se ela, de repente, ver e vender mais, ela pode ganhar aquele prêmio máximo além das comissões que ela faz. Então, veja, quem é de vendas está acostumado nessa competitividade, né? E cada um no seu território, cada um nas suas coisas. E dentro da empresa também é dessa forma. Eu não preciso puxar o tapete de ninguém a partir do momento que eu tenho essas informações, e vai ser pela minha competência, né? Então é interessante isso, tá? Isso faz com que a produtividade, com certeza, ela aumenta, tá? Quando a gente trata por competência, a gente só tem que prestar atenção em algumas coisas, né? A gente não pode vincular
a remuneração no modelo de estrutura. Então, por exemplo, ó, esses bonequinhos que estão na figura, né, é uma metodologia participativa, né? Eu vou mostrar que tem uma política salarial, que a nossa remuneração é por competência, então eu tenho que mostrar sobre isso. E para o Wagner, por exemplo, que trabalha nessa empresa, para ele está claro lá que tem uma política salarial. É isso que a gente tem que mostrar para os funcionários, quem é de RH. E para quem é líder, estar atento a esses critérios. Né? Olhar aqui, né, as competências de cada um, sem olhar aquela questão de que apego, amizade, né? A gente tem que ter o discernimento de fazer as coisas justa, correta, né? Então, ó, e ter a comunicação para mostrar isso. Então, quando a gente fala, né, que o salário e a motivação, essa pergunta acho que eu não cheguei a fazer para vocês. Eu gosto de fazer essa pergunta. Se alguém quiser responder, responda para mim. Salário motiva vocês a trabalhar? Eu vou pagar hoje 4 mil reais para vocês, amanhã eu pago 6 mil. Isso dá uma motivação para vocês? É 100% motivacional? O que vocês me falam? Eu não diria que é 100%, mas contribui. Com certeza. E quem hoje já dá um gás a mais, né? Dá, né, Mayara? Dá. Dá pra gente fazer umas comprinhas, né, a mais, né? Na minha opinião, ajuda, mas existem outros fatores. Você tem que estar num ambiente bom, a empresa tem que ter outros benefícios. Por exemplo, eu lembro quando eu entrei nessa contabilidade, há uns 4 anos atrás, a pessoa que fazia fiscal, ela comentou, o ambiente é calmo, o chefe é bacana, eu tenho um problema, ele só dá o reajuste da convenção. Uhum. Como eu estava desempregado, os boletos não esperavam, foi aqui que surgiu, vou ficar, né? Sim. E com o passar do tempo, teve um problema lá, ela terminou saindo, depois que terminou a pandemia, inclusive eu fui dispensada, porque nós perdemos alguns clientes, e aí quando eu voltei, assim, que ela não estava lá, e aí a gente foi conversando, e eles sempre, assim, vinham dissídio, mas eu nunca tive o aumento só do dissídio, eu sempre tive um pouco mais. E aí, quando ela saiu, eu comecei, assim, a me interessar por essas coisas, porque, sei lá, quem é da área nunca está satisfeito com aquilo, e você é forçada a aprender algo novo, tua área te força a isso. E aí eu me vi ajudando ele no fiscal, então o que acontece? Quando vem o dissídio, nunca recebo só o dissídio. Então, assim, motivou. Então, assim, é um patrão que ele tá aí, se vira. Ele não é aquele patrão que fica pedindo, ele me dá o livre hábito de trabalhar, eu faço as coisas, eu tenho a minha opinião lá dentro, então eu me sinto bem, que nem ele fala, olha, eu não... A pessoa liga perguntando alguma coisa de DP, faz favor, liga para Maria, apesar de ser contador, DP com ela. Então, isso é bacana, eu acho que isso incentiva. Então, na minha opinião, não é só o salário. Porque não adianta você ganhar 7, 8 mil e não ter essa liberdade. Eu penso assim. O salário é como falaram, né? O Wagner, a Mayara, comentaram, ele claro que colabora, né? É claro que é um up a mais, a gente não é um tapinha nas costas, vai deixar a gente feliz. A gente quer alguma coisa, né? Mas eu acho que assim, quando a gente fala em questões de salário, a gente tem que ver que a questão de salário, a gente tem a remuneração básica que é nossa, né? Temos os benefícios e a gente também tem os incentivos salariais. O que é isso tudo, né? O salário, a remuneração é o nosso salário. Benefícios, isso conta muito. E às vezes a gente tem benefícios que eles não têm valores, né, reais em espécie. Mas alguns benefícios, por exemplo, eu trabalhar 100% home office, isso não aumentou nada no meu holerite. Mas se eu colocar na balança o que eu gastava com roupa, sapato, maquiagem, idas, né, transporte, seja público ou seja meu, né, combustível, estacionamento. Então, se eu colocar tudo isso no lápis, eu acabei aumentando um pouco mais as minhas receitas, né? Os meus valores finais acabaram ficando um pouco maior. Em contrapartida, minha conta de luz aumentou, né? A minha conta de gás aumentou, né? Por quê? Porque eu fico mais tempo em casa. Então, antes não ficava ninguém em casa. Então, o gás, o consumo era baixo, né? Eu não fazia tanto comida porque a gente comia na rua, né? Em casa, a mesma coisa, luz, ventilador, né? Não tinha, porque ficava sem ninguém aqui. Então, quer dizer, há os pesos, né? Mas o fato de você ter um ambiente, né, o qual eu tenho hoje,
né, de ficar em casa, isso é um benefício muito grande, né? E só que isso não aumentou nada no meu holerite, se a gente for ver, né? Eu brinco e eu tenho que desenvolver isso na empresa onde eu estou, inclusive, porque os funcionários às vezes não sabem o quanto ele recebe no total. Nós temos lá o day off. O day off é aquele dia que é do aniversário da pessoa, que dentro do mês que ela faz aniversário, ela tem direito a uma folga. Então, se a pessoa faz aniversário no dia 1º, ela tem até o dia 30 daquele mês para tirar um dia de folga. Ela pode emendar um feriado, ela pode, de repente, numa segunda, numa terça, no próprio dia do aniversário. Ah, mas o aniversário dela foi sábado ou domingo. Ok, ela folga na segunda, fica sábado, domingo, segunda em casa, né? E as pessoas, às vezes, não dão esse valor. Na verdade, não é um dia que ela está ganhando, são 2, porque o domingo, né, ou o feriado daquela semana, né, se ela faltasse naquele dia, ela perderia. Então, são coisas desse tipo que, às vezes, o funcionário não dá valor, né? O ambiente que a gente tem, né? As pessoas que nos cercam, então, às vezes, ganhar um pouco a mais para ir no concorrente do qual eu trabalho, talvez não venha a ser algo que eu precise, né? Então, acho que isso tem que ser avaliado pessoa por pessoa, né? E às vezes a gente entra numa empresa para ganhar muito mais e é totalmente bagunçado, desorganizado, e você fala, mesmo eu estando aqui fazendo o meu trabalho, vai ser difícil eu mudar a cultura de uma empresa, né? Aquela funcionária aqui, cadê? Ela não está aqui hoje, né? Aquela aluna que falou bastante da empresa dela, que ela não estava contente, eu não estou vendo. É a Cláudia, hoje ela não está presente. Ela não está aqui, né? Pois não. Na aula passada ela falou muito, a gente vê que ela não fala com prazer da empresa onde ela está, né? Ela fala ali que ela está ali porque ela tem que pagar as contas dela, enfim, então ela está buscando estudo para melhorar, para sair de lá, mas a gente vê que ela está ali porque ela realmente precisa pagar as contas dela, né? Então, é isso que a gente comenta, né? Que às vezes, nessa questão de salário, às vezes a gente não lembra, né? O quanto que a gente tem de benefícios nesse cenário. Então, quando a gente fala em questões de salário, quando a gente fala salário e motivação, a gente tem que olhar nessa questão, mas, como o Wagner falou, o salário ajuda, o salário é importante sim, principalmente se a gente tem uma empresa que ela olha para o salário da gente para identificar a questão de coerência mesmo, né? Eu já participei de um processo de consultoria numa empresa, e eu cheguei lá, era uma empresa pequena, era uma fábrica de roupa, né, pequena, uma indústria de roupas pequena, e ela tinha diversas costureiras e ajudante de serviços gerais. Várias ajudantes de serviços gerais sentavam na máquina de costura e também faziam a costura. E várias costureiras, né, com salários totalmente diferenciados. Então, ela tinha costureira, e as máquinas eram iguais, as roupas que elas faziam eram iguais, e eu questionei isso para ela. Eu falei, olha, o trabalho que eu vou estar fazendo aqui, eu acho que você vai ter uma diferença muito grande, talvez você não vai gostar do resultado. Porque, pelo que eu estou vendo, você tem ajudante geral sentada numa máquina de costura e costurando, então ela é costureira. Não, mas ela só faz essa parte do zíper. Ok, mas ela é costureira, ela está costurando, né? Então, foi difícil implementar algo ali, eu não sei, porque eu fiz o trabalho de consultoria, apresentei o resultado, né? E ela iria implementar ou não, aí ficaria a critério dela, né? Mas ela queria entender qual seria o custo se ela fizesse algo para equiparar o salário de todo mundo, para ela não ter problemas trabalhista, passivo trabalhista e tal, e eu montei isso ali para ela. Então, o que aconteceu, né? Qual era a ideia? Quando eu cheguei lá e tinham todas ajudantes, todas como costureira, o que acontece, né? A gente tem que identificar o que essas costureiras fazem. Então, tinham costureiras que tinham, eu não me lembro agora os nomes das máquinas, tá? Mas tinha a máquina os nomes, assim, o que fazia de costura era mais industrial, a outra era mais caseira, né? E tinha os nomes certos lá, não me lembro agora os nomes. E o que acontece? Eu falei, tá, para usar aquela máquina, precisa de um curso específico? Sim. Então, lá naquela descrição de cargo, a gente consegue identificar que ela precisa usar uma máquina diferente, ela precisa conhecer aquela máquina. Então, isso faz com que elas fiquem diferenciadas. Então,
como o salário dessa e essa estão iguais, elas conhecem a mesma máquina, essa não tá, então você tem que dar treinamento para ela ficar igual. Ou você manda essa pessoa embora, ou você cria outras atribuições e muda o cargo dela e deixa com esse cargo. Ela não gostou muito disso, né? Mas era o que tinha a ser feito ali. E as ajudantes gerais, ela tinha ajudantes gerais que tinham entrado no mesmo dia, né? E estavam com todos os salários diferenciados. Isso é muito problema para a empresa, tá? É diferente do que o Wagner falou, que lá existe salários diferenciados, mas porque lá eles usam essa questão de competência, de entregas, tem algumas questões de metas, talvez, tem alguns atributos que faça com que isso, né, tem lá na política salarial dele, que faça esse salário ser diferente dessa empresa de costura, né? Não tinha nada sobre isso, tá? E aí, quando a gente fala em valorizar a pessoa, né? Então, o que precisa ser feito? Ter uma política de remuneração eficiente. Aí sim a gente consegue valorizar aquele funcionário, atrair o funcionário para trabalhar com a gente. As pessoas que fazem recrutamento e seleção têm facilidade em trazer as pessoas, porque, né, sabem que a empresa valoriza os funcionários, sabe que a empresa olha com bons olhos, né? Então, esses sistemas, quando a gente fala de remuneração, né, exige postura de todo mundo, né? Tanto de funcionário quanto da empresa. Então, como a Maria falou, isso não é fácil ser implementado. Quem é de RH e um dia for implementar, tem que ir devagar na empresa, tem que entender. Até eu, com mais experiência, quando eu fui fazer essa consultoria, a empresa não gostou muito do que eu sugeri, né? Mas era aquilo que ela teria que fazer para não ter um passivo trabalhista, porque ali as ações trabalhistas estavam cada dia maior. E eu falei, você quer diminuir isso? Então você vai ter que preparar teu bolso para você não correr risco lá na frente. Né? E aí teve uma pessoa lá, um gestor, que falou, eu prefiro correr lá na frente. Lá eu faço algumas... como é que ele falou? Eu faço acordo lá e tá tudo certo. Aí é cultura de cada empresa, né? Quando a gente fala em competências também, a gente pode estar fazendo uma remuneração por competência por cada habilidade. Então, o quanto de habilidade essa pessoa tem, né? Por mais que ela tenha ali as competências dela, ela também pode ter as habilidades. E a partir do momento que ela tem as habilidades, eu posso também, igual a Maria falou, ela tem ali uma visão de conhecer um pouco mais das outras áreas, ela quer aprender, ela quer fazer. Então, ela acaba tendo, né, uma remuneração por mais habilidade que ela começa a fazer. Ela começa a fazer mais coisas, né? E aí ela começa a ter essa remuneração pelas habilidades dela. Então, como é que funciona essa questão de competências, né? É o verdadeiro chá, que é o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Então, a pessoa tem as competências dela, ela entrega os resultados, ela tem ali o conhecimento, habilidade e atitude, e aí eu faço a remuneração dessa forma. Eu posso incluir isso na minha política salarial. Então, eu posso dizer que ele começa na faixa inicial, na faixa 1, como o Wagner mencionou, ou no 80%, como eu falei, e ele começa ali. Mas a partir do momento que ele mostrar as competências, as habilidades, as atitudes dele, né, e entregar os seus resultados, opa, então eu posso fazer com que isso gire e eu começo a dar aumento salarial para ele. Existe uma outra tipo de funcionalidade, de remuneração, de eu poder dar um aumento para a pessoa, que é esse que eu falei, que é do formulário. Eu faço a descrição de cargo, eu avalio o cargo, eu faço as faixas salariais, e aí eu vou compor todo mundo com o mesmo salário. Então, vai todo mundo ficar, todos que são analista de departamento pessoal júnior, eles ficarão na faixa 1, 2 ou 3. A analista de departamento pessoal júnior 1, a analista de pessoal júnior 2, a analista de 3. E aí eu começo a fazer essas descrições de cargo, as avaliações, as pontuações, e aí eu costumo fazer o que a gente fala funcional. Todas essas que eu falei, seja a remuneração por competência, que o Wagner falou que tem lá, essa remuneração funcional, que é através dessa descrição de cargo, isso tudo depende da cultura da empresa, por onde ela quer caminhar, por o quanto ela quer fazer, tá? O mais, assim, comum é esse, de descrição de cargo, avaliação.
Esse de remuneração por competência que eu menciono aqui, que o Wagner falou, também é bem usado nas empresas. O que não pode é você deixar pessoas, igual eu fiz de consultoria nessa empresa, costureiras, né, com todos os salários tudo diferente, nada que as diferenciam, e os ajudantes gerais fazendo outras funções. Então, às vezes, você vai ter uma ajudante geral fazendo a costura e está errado. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Tá? É isso que você, como líder, prestar atenção nisso, seus liderados não fazer, né? E realmente ver se está tudo de acordo, tá? Pode falar, Wagner. Wagner? Desculpa, o microfone estava fechado. Eu ia falar. Tá. Eu acho que é comum, na grande maioria das empresas, na minha empresa também acontece, você preparar pessoas para futuramente ocuparem, né, outros cargos, né, de promoção na empresa, né? Então, para que isso aconteça, é natural que você vá vendo as pessoas exercerem na prática, num período de férias, por exemplo, numa ausência de uma pessoa de um cargo maior que o dele, você vai praticando as outras pessoas que estão abaixo, para um dia, se estiver atendendo aquelas necessidades, você poder chegar ao ponto de promover. Legalmente falando, e de passivo trabalhista, né? Seria obrigatório esse colaborador ter uma remuneração diferenciada pelo fato de, ainda que seja de repente uma vez no ano, em um período de férias, ele exercer essa outra função? Seria um desvio de função, porque ele está exercendo uma função e ganhando menos do que aquela pessoa, ainda que seja de repente uma vez ao ano, 2 vezes ao ano? É passivo, sim, trabalhista. O que é recomendado nesses casos, tá? Se vamos dizer que eu saia de férias, eu sou uma líder, e a minha analista sênior, ela assume minha posição. Um exemplo. Melhor não vou envolver líder, vamos pensar diferente. Uma analista júnior, ela assume ali as férias de uma analista sênior, tá? O que acontece aí? Ela está fazendo além do que o cargo dela é exigido. Aquela pessoa que saiu de férias, ela ganha mais do que a outra. Se você está passando 100% das atribuições dela, nesse momento periódico aí de férias, que seja, ou de um afastamento, e a outra pessoa está fazendo, para que você não... Se você passou 100% das atividades, das atribuições dela, e ela sentou na cadeira dela, vamos dizer assim, para fazer a atividade dela, a gente paga o que a gente chama de quando a gente cobre as férias, tá? Então, seria uma substituição nesse período, eu pago para ela esse período e depois ela volta para o cargo dela normal, tá? Para evitar, então, isso é uma forma. Nenhuma empresa faz isso, tá, Wagner? Eu andei já em diversas empresas, eu já participei de diversas consultorias, eu nunca vi ninguém fazer isso. O que é mais recomendável? A pessoa vai sair de férias, dilui a atividade dessa pessoa um pouquinho para diversas pessoas. Então, aquela pessoa, ela não está com a obrigatoriedade, não está transferindo a cadeira dela para uma única pessoa que ganha menos, tá? Isso é algo mais recomendado, ou o mais e melhor, bem recomendado, seria essa pessoa, que é o cargo dela, passar para outra pessoa com o mesmo cargo. Esse é o mundo ideal, tá? Não sei se eu esclareci aí, mas o mais ideal seria que a pessoa que vai assumir num período de férias esporádico ali tenha o mesmo cargo. Eu sei que isso é difícil, porque às vezes as empresas não têm, então não transfira todas as atividades daquela pessoa para uma única pessoa com cargo diferente, principalmente se for um cargo inferior. Na verdade, na empresa, na verdade, eles até se precavendo, por muito tempo foi assim, né? Eu particularmente, eu estou há alguns dias na empresa que eu trabalho, tá. mais precisamente 23 anos. Tá, pouco tempo. E assim, eu já vivenciei isso na prática, né? Hoje eu ocupo um
cargo de encarregado, mas eu já vivenciei outros cargos e ao longo do meu tempo na empresa eu vivenciei na pele isso, né? De você exercer uma atividade, né, ainda que tirando férias, e acabava isso acontecendo com alguma frequência, porque acabava tirando as férias de outras pessoas que exerciam o cargo de liderança também. E até então não tinha essa remuneração. A empresa, acho que agora tomando esse cuidado, passou a oferecer uma diferenciação no salário, e não só no mês em que essa pessoa faz a atividade, mas de forma definitiva, né? Então ele exerce a mesma função que outros colaboradores, mas por ele ter esse diferencial de tirar uma férias, a empresa está dando uma espécie de bônus, né? Um adicional ao salário. E aí eu deduzi que fosse por conta disso, né? E fiquei nessa dúvida se gerava esse passível, né? Sim. De ação. Então acho que esse foi o ponto. Isso tem que ter cuidado mesmo, tá? A Soiane até perguntou se essa diferença plus no salário seria a diferença entre um salário do outro. Exatamente, tá? Então, se uma pessoa ganha 2.000, o outro ganha 3.000, você está substituindo o que ganha 3.000, você tem que ganhar esses 1.000 de diferença aí nesse período, ou proporcional, ou período que você está assumindo ali o cargo dele, tá? Eu não recomendo, né? Assim, embora eu diga que eu nunca vi esse pagamento em nenhuma empresa, tá? É o que a gente fala de salário substituição, tá? Esse termo que existe em folha de pagamento, tá? Seria um salário substituição, que seria essa diferença, né? E isso mesmo, teria que estar aparecendo lá no Lerite, salário substituição, com os devidos encargos, enfim, e você coloca ali. Então, se for 30 dias, então os R$1.000 vai ser ali, salário substituição, e você coloca lá esses R$1.000, além do salário que a pessoa já ganha. Só que eu não sou a favor muito disso, porque aquela pessoa é como se ela já soubesse fazer um salário, todo o trabalho e as atividades de quem é acima dela, né? Uma hierarquia a mais ali, ou duas, às vezes mais. Então, isso abre também uma brecha para aquela pessoa que está substituindo mostrar que realmente ela consegue fazer, que ela é capaz, que ela já está preparada para assumir aquele cargo, e isso pode criar uma frustração para aquela pessoa, porque se você não tem vaga para dar um aumento para aquela pessoa, um cargo daquele, você pode gerar uma certa frustração nisso. Então, às vezes, é melhor que você, quando uma pessoa saia de férias, você divida um pouco essas atividades em diversas pessoas, né? Eu, por exemplo, sou líder. Quando eu saio de férias, outras líderes, pares minhas, da minha área, que atuam em algumas decisões. Senão, o meu gerente, o meu diretor que vai atuar. Eu não deixo isso com ninguém do meu time, né? Por quê? Porque isso causa que, poxa, ela está preparada para ser líder. É o que eu quero, passar e ter sucessores, sim, né? Eu tenho que ter isso, mas é uma forma de você mostrar que aquela pessoa está pronta e preparada e, de repente, ela não vai subir de cargo, né? Então, como a Maria fala, isso gera pano para manga. Com certeza gera mesmo, né? Então, eu tenho algumas aprovações que eu preciso fazer e sou responsável, não deixo para ninguém do meu time abaixo de mim, né? Eu deixo para alguém que é par, ou seja, supervisor da área. Como a minha área é muito confidencial, então, normalmente, quem faz é o meu diretor, quem faz as aprovações das quais eu preciso fazer. Eu deixo tudo para ele. Ele fica doido, né? Não gosta quando eu saio de férias, porque aí fica tudo para ele estar fazendo. Mas é o mais sensato, tá? Eu não vou pegar, de repente, a minha sênior, minha analista sênior, e falar assim para ela, hoje você vai estar aprovando, hoje eu vou estar fazendo... Eu estou passando muita responsabilidade que o cargo dela não é pertinente. E isso pode ser um passivo trabalhista, sim, tá? E aí tem lá, né? Tem todas as provas, né? Tem e-mails, tem pessoas, enfim. Então, são coisas que eu não sou partidária, tá? Esclarecido? Se não tiver, perguntem e me avisam, tá? Quando a gente... Excelente, obrigado. Então, tá. Quando a gente fala de remuneração variável, a gente tem que pensar no seguinte: tudo aquilo que eu aumento o salário da pessoa, ela gera encargos. Quando a gente fala em encargos sociais, a gente está falando de recolhimento de fundo de garantia, INSS, o teu imposto de renda também vai ficar maior, desconto, enfim, a gente está falando dos encargos sociais, que isso é a legislação brasileira, todo funcionário que é registrado, a gente tem que ter isso. Então, quando a gente fala em bonificação,
pode ser que algumas empresas, elas te tragam algum bônus. Então, por exemplo, eu, como líder na empresa, eu tenho um atrativo diferenciado na empresa que todo mundo ganha o PPR, que é 100% do que for lá identificado, atingimos a meta, tal, a empresa ganhou 100%. Eu, como líder, eu tenho algumas metas. E se eu cumprir essas metas em 2023, além do 100% do meu salário, eu vou ter um up a mais, que é essas bonificações. Então, vai ser uma única vez no ano, mas eu posso atingir quase até 3 salários nessa bonificação. Então, isso acaba sendo um atrativo, porque 3 salários, né, no final do ano, quem não quer chegar até lá, né? Então, a gente acaba ali tendo alguns desafios grandes no ano, né, para ter essa bonificação. Então, pode ser várias formas de recompensa. Estou dando um exemplo que eu vivo hoje na empresa, mas as empresas, elas podem dar essas bonificações, sim. Pode ser por resultado, pode criar alguns indicadores, né? Pode colocar ali essas bonificações. Isso faz parte de uma remuneração variável e isso traz, como é que eu vou dizer assim? Retém talentos e isso traz para dentro da empresa, né? Então, a gente tem diversas formas de recompensar, né? Através do desempenho individual e o desempenho da equipe. Isso é muito legal as empresas terem essa bonificação, tá? Então, por exemplo, eu no mês, eu tenho a reajuste salarial, que é de acordo coletivo, no mensal, né? Às vezes, uma vez por ano tem um mês que é por mérito, esse mérito é avaliado por um comitê de diretores, então tem um percentual para ser dividido entre todos os funcionários, e esse percentual você pode ali mesclar para suas áreas, qual é o valor que você está orçando para o próximo ano, e esse percentual agora você vai dividir para o teu time. Então, pode ser que eu fale assim, eu quero dar mérito de 10% para uma funcionária minha, para o ano que vem, né? Só que ela não foi bem, então eu não vou dar mérito para ela, não faz sentido. Mas esses 10% eu não vinculei àquela funcionária, eu vinculei à minha área. Então, eu vou pegar esses 10%, eu tenho 5 pessoas, eu vou dar 2% de mérito para todo mundo. Ou não, eu vou dar 4% para o mérito para uma pessoa que realmente se destacou e vou distribuir os demais. Então, eu também posso fazer essas questões de méritos, tá? E a bonificação é aquela que a gente vai trabalhar bastante, vai fazer todas as entregas, é um desempenho individual e eu ganho lá a minha bonificação, né? E hoje nós estamos em 23 de novembro, eu ainda tenho uma meta bem grande para terminar, mas se Deus quiser, eu vou terminar para ganhar essa minha bonificação aí. Né? Então, a gente conta ali com o time, com a equipe, com todos da empresa, não depende só exclusivamente da gente, né? Mas a gente tem que fazer acontecer. Então, essa bonificação, ela também pode vir, né? Com prêmios e incentivos. Na área de vendas, é normal você ter a pessoa que mais vendeu no ano 2023 vai ganhar uma viagem para a França, né? Você pode estar fazendo algo de alguma gratificação a todos os funcionários, se fizerem a entrega X, vou ganhar um crédito no Vale Refeição, no Vale Alimentação, né? Existem empresas que distribuem a parte acionista. Eu trabalhei numa empresa que eu poderia comprar cotas de ações da empresa. Então, ao invés de eu comprar, era entregue para mim, passava para o meu nome algumas cotas acionárias, né, para mim. Então, é legal essas coisas, né, que isso não envolve o holerite, não envolve esses encargos, e eu consigo ter esses incentivos. O bônus, ele vai para o holerite, mas é de uma forma separada, não soma ali junto com o salário. Essas gratificações, se for crédito em VR, vale alimentação, elas também não transitam no holerite, né, vai no crédito do cartão, e essa parte de viagem também, menos ainda, não vai estar no holerite, tá? São incentivos e você faz o que é realmente aquele incentivo. Vale lembrar que todas essas bonificações, incentivos, esteja escrito o que é, quem ganha, quem não ganha, quem faz, né, quem é elegível, quem não é, porque senão isso desmotiva a pessoa, né? Então, a gente tem que incentivar a qualidade, né, do que a gente faz, melhora o conjunto de produtividade, reforça os valores culturais da empresa, mas como eu falei,
olha e observa o que está realmente escrito, tá? Então, olha que bacana essa frase, né? O reconhecimento, a sensação de pertencimento e de respeito são os fatores que determinam a felicidade e a produtividade dos trabalhadores. Vem de encontro até com o que a Maria falou, né? Ela é reconhecida, ela tem uma sensação de pertencer, porque o próprio dono ali da contabilidade fala para os clientes procurar por ela, né? E além do respeito que as pessoas têm por ela, que é o nome dela, da Maria, que está lá. Então, isso são fatores que também determinam a felicidade e produtividade da gente, né? E eu me incluo nisso também, eu acho que isso faz parte. O dinheiro no bolso, ele é super importante, paga nossas contas, nos faz melhor, né? Mas isso aqui também tem que estar junto, né? Porque se não tiver, aí realmente a gente não caminha. Aqui tem algumas informações onde em 1927, né, o Elton Maio, ele diz que existia, né, concluiu que necessidade de reconhecimento, aprovação social, participação de atividades eram fatores determinantes no nível de produção das fábricas, dos trabalhadores. Olha, 1927 ele já falava isso. Em 2011, uma pesquisa que foi pela Reis Recruiting, uma empresa, né, de recrutamento, ele disse o seguinte, que o que determina a felicidade no trabalho é a integração com a equipe, reconhecimento e respeito no trabalho. Olha quantos anos depois, né, 2011, e hoje, em 2023, a gente está falando a mesma coisa. Então, são fatores que realmente são importantes. Salário é importante? Sim, mas a gente também tem que ver reconhecimento, sensação de pertencimento, respeito, né? Então, quando a gente fala remuneração, benefícios, bônus, trazem satisfação, sim, imediata para a gente, né? Mas eles são temporários. Então, eu acho que o importante é a gente ter esses 3 itens aqui também, né? Para que a gente possa realmente deixar as pessoas felizes, assim como nós ficaríamos também. Deixa eu passar para um outro. Opa, que aí eu tenho que parar aqui, peraí. Estou achando que vocês estão vendo minha tela rápido, estou mudando e não está mudando para vocês. Espera lá. Deixa eu só ir para cá, para um outro caminho, que eu quero explicar desse manual de descrição aqui, aquelas habilidades, comportamentos mentais. Deixa eu achar ele aqui. Não, esse é o mesmo. Não é esse, Andréia, que você quer. Deixa eu ir lá de novo, janela. Acho que é esse, 4, 6. Era só um pouquinho, deixa eu só achar qual que é. É o 6. Então, o 6, eu estou com ele aqui. Pronto, agora sim. Quando a gente fala lá em descrição de cargos, que é aquele formulário, que é o que é comum hoje nas empresas, a gente tem ali a descrição de cargos, né? E eu vou estar fazendo ali, registrando tudo que a pessoa faz. O que é aquela cadeira, né? Qual que é aquele cargo. E aí eu comentei ali sobre esses requisitos aqui, ó. Vamos lá. Requisitos mentais, físicos e as responsabilidades. E o que é isso, né? Quando a gente fala em requisitos mentais, aí você já fala assim, nossa, mas ele tem capacidade de pensar, Veja bem, o que a área de RH, quando a gente fala fatores de avaliação de cargos e salários, a gente está falando de requisitos mentais, a escolaridade da pessoa, a experiência, a complexidade daquela cadeira, daquela entrega e a criatividade. Então, isso são os requisitos mentais. Os requisitos físicos é o esforço físico, habilidade manual, pressão de trabalho, pressão emocional, concentração. Então, quando a gente fala em requisitos físicos, a gente fala, poxa, eu tenho que ter força para carregar uma caixa, mas eu trabalho sentado o dia inteiro. Pois é, mas eu tenho que ter aquela pressão emocional. É a nossa saúde mental, né? O quanto eu tenho que estar ali concentrada, o quanto eu tenho que conciliar as pressões do trabalho, as cobranças. Então, isso se enquadra em requisitos físicos. E as responsabilidades, eu vou avaliar um cargo, os fatores de avaliação, por material, por produto, ferramentas. Lembra que eu falei das costureiras? Entra aqui em ferramentas e equipamentos, né? Por erros. Então, assim, se alguém errar, se eu fizer uma admissão e errar o salário do funcionário,
ao invés de eu colocar 3 mil, eu colocar um zero a mais para a direita, ele vai ficar com 30 mil reais. Né? Então, isso é uma responsabilidade grande, né, na minha digitação. A mesma coisa, valores, a pessoa que cuida lá do cofre, a senha do banco, né, quantos de milhões ela tem que fazer de transações ali, de pagamentos, né, a área de contas a pagar, de contas a receber, né, então isso tudo são as questões de responsabilidades, pode ser dados confidenciais, subordinados, a quantidade de subordinados que a pessoa tenha, e aí você vai escolher esses fatores de avaliações. Então, você vai dizer que para requisitos mentais, qual é a escolaridade, a experiência, e você vai colocar aqui quais são de cada cargo. E aí, quando a gente fez isso, aqui está uma tabela salarial, ó. É como se fosse um Excel, né? Fosse não, é um Excel, onde a gente tem aqui, ó, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Aqui é algo bem fácil para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho classe 1, né? Eu tenho um salário na admissão, depois eu tenho uma primeira faixa, que é 1 ano de trabalho dele, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano. Ah, significa que depois do sexto ano ele não tem mais aumento? Não, ele vai para a classe 2. De repente ele está na classe 10 já, e tem 5 anos de empresa, então está na hora de ele já ir para a classe 11, para a primeira faixa da classe 11. Né? Então, se a gente olhar, isso daqui é uma forma de eu começar a colocar os salários dentro daquilo tudo que eu descrevi. Então, eu faço a descrição de cargos, eu faço essa escolha de fatores aqui de avaliação, se eu tenho cargos muito iguais, e aí eu vou nivelá-los agora, eu vou dizer, né, deixa eu ver onde eles estão aqui dentro dessas faixas, deixa eu ver onde que eles estão aqui dentro. Quando a gente fala nessa tabela salarial, essa daqui é uma criada de valores que eu coloquei, em algum momento eu peguei de algum lugar, mas hoje, por exemplo, eu que tenho, né, dentro da empresa consultoria Mercer, a Mercer traz e manda uma tabela salarial modelo para a gente. Então, ela coloca lá, não a gente chama de EPE, é o nome, que também pode ser grade, assim como pode ser classe, que são esses números. Então, eu vou falar assim, olha, a pessoa está no grade 7, na faixa 4. Qual é o salário dela? Então, ela está aqui, grade 7, classe 7, faixa 4, é o salário dela, então é 1.967. Ah, mas ela não tem 4 anos de empresa. Tá, mas ela está chegando agora na empresa, ela já tem 10 anos em outra empresa nesse mesmo cargo, lá ela ganhava, sei lá, R$1.000, eu não vou conseguir trazer essa pessoa, para ganhar o que ganharia na faixa 1. Ela já tem muitos anos de experiência. Então, eu vou associá-la para cá, tá? Então, isso pode pesar um pouco, e aí você vai agregando e dizendo para onde essa pessoa percorre. Quando a gente fala em relação de fatores, está aqui, ó, experiência, instrução, iniciativa, concentração mental, responsabilidade pela imagem, né? Então, isso é um manualzinho que vocês vão estar usando. Então, olha que interessante aqui um outro fator, ó. Aqui dá para entender um pouco melhor. Vamos dizer que vocês queiram pontuar os cargos. Então, quantos pontos o cargo tem? Eu vou colocar, então aqui, ó, vou somar, vou mostrar que eu já volto para o outro. Eu vou somar aqui quantos pontos essa pessoa faz. Então, o que eu faço primeiro? Eu vou dizer o seguinte, a pessoa vai estar no grau A, desde que ela requer conhecimentos de leitura, escrita, cálculos, ensino fundamental incompleto. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, se o cargo dela requer isso, então 10 pontos. Se o cargo dela requer o ensino fundamental completo e não incompleto, então ela não tem 10, ela tem 18. Se ela requer... Opa, que tem alguém chamando aqui, peraí, deixa eu só permitir. Se a gente quer que essa pessoa tenha, né, requer ensino médio incompleto, mas pleno desempenho das atividades, a pontuação dela vai ser 28. Então, aqui eu estou definindo a questão do conhecimento dela, do grau de escolaridade dela, e estou somando os pontos. Aí, depois, eu venho para cá e vou mostrar aqui a questão da confidencialidade e da importância. Então, por exemplo, o grau 1, eu não quero que a pessoa não tenha acesso. Então, por exemplo,
é aqui, acesso à confidencialidade, não tem acesso. Então, é A1, vai ser 10 pontos. Eu quero que o A2, B1, então, alguém que tenha eventualmente acesso às confidencialidades, e B1, manuseio dos dados confidenciais que requer apenas descrição, vai ser 20 pontos. Então, veja, eu estou somando aqui, primeiramente, a escolaridade dela, aí eu venho aqui, eu estou somando pontos de confidencialidade e a devida importância, e aí eu vou colocando essas pontuações. A partir do momento que eu tenho lá a descrição de cargo, eu tenho lá mostrando o que ele faz, e aí eu vou dizer, olha, ele não tem confidencialidade, constantemente ele tem acesso à confidencialidade, sim. Então, é um A5, né? E aí eu vou numerar. A partir do momento que eu tenho isso, essas avaliações, isso foi uma estrutura que eu quis determinar. Eu quero usar isso para determinar a questão de pontuação, para eu ver em que tabela que eu vou enquadrar essas pessoas. Então, eu posso dizer que essa classe aqui é pontuação, eu mudo aqui. Então, a pontuação inicial é 10, então vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 230 e assim por diante. E aí, quem tem mais cenários, né, desses critérios que eu coloquei, são as pessoas que vão estar ganhando mais. Deu para entender isso, gente? Ou ficou confuso? O que vocês me falam? Acho que é um pouco complexa, mas bem importante, né? Isso. Na verdade, assim, ó, não tem uma receita de bolo. Na verdade, aqui são exemplos para serem construídos. Quem vai estar construindo depende da cultura de cada empresa. Então, eu já prestei serviço de consultoria de cargos e salários, lá nessa empresa, por exemplo, de costureira, que eles nem chegaram a fazer isso. Eu só demonstrei para eles o que seria, o que eles deveriam avaliar. Então, quando eu vi que só tinham 2 cargos lá, costureiras e auxiliar de serviços gerais. E eu falei, não tem uma líder aqui? Ela falou, tem. É aquela costureira lá. Então, mas o cargo dela não poderia ser líder? Ou costureira 5, costureira 1, né? Ela falou, poderia. Eu falei, então, o que mais ela sabe? Ela falou, não, é que ela é meu braço direito aqui. Quando eu não estou aqui, ela, de repente, tem um caixinha onde ela pode estar olhando dinheiro, pode não sei o quê, ajudar em alguma coisa. Eu falei, então, ela tem autonomia para comprar uma agulha que faltar, não sei o quê. Eu falei, então ela não é uma simples costureira. Ela tem um cargo, um up a mais. Então, se a gente for olhar, né, e desenhar simplesmente, né, como lá só tinham esses cargos, quando eu cheguei lá só tinham 2 cargos, e aí a gente vai desenvolvendo mais, então o que a gente faz para construir isso? É exatamente isso que eu comento aqui, né? Eu crio conceitos, eu crio pontuação, eu crio tabelas. Então, lá, se eu fosse construir uma tabela em Excel, eu colocaria aqui, primeiro preencheria lá os salários de todo mundo, vou olhar em questões de primeiro e segundo ano, que poderia ser dessa forma que os aumentos estavam dando, sendo considerados, vamos dizer assim, porque o que acontece? Às vezes, você tem um piso salarial, que é aquele das costureiras, por exemplo, então, quando todo mundo entra com cargo de costureira, ela tem o piso salarial, não posso pagar menos do que aquilo. E aí, conforme vem os acordos coletivos, aquela pessoa vai ganhando mais. Então, pode ser que, se eu contratar uma pessoa hoje como costureira, pode ser que o cargo dela esteja um pouco menor do que as outras que estão mais tempo. Então, eu posso criar por ano, né, trabalhado. Então, isso pode diferenciá-las. Mas se mesmo assim eu olho e falo, não tem nada a ver, porque tem uma pessoa aqui, tem uma costureira que tem 3 anos aqui, eu não consigo colocar o mesmo salário. As 3 entraram no mesmo dia ou no mesmo ano e está totalmente distorcido. Então, vamos para outras requisições aqui, avaliações, né? Então, vamos lá. E não foi identificado que, acesso à confidencialidade e importância? Então, assim, eu poderia colocar aqui a questão dessa confidencialidade, que é a questão de responsabilidade, né? Ela tinha acesso ao dinheiro da empresa, ela podia ter uma autonomia de comprar uma agulha, né? Coisa que a outra costureira não, era só ela que podia. Então, eu posso pontuar aqui, com certeza a pontuação dela seria maior. E aí eu consigo fazer isso. Uma coisa boa disso tudo é que, assim, eu mostro para vocês, né, como isso é construído nos bastidores, que é exatamente desse jeito, tá?
Mas o bom disso tudo é que tem software, você tem sistemas, você tem programas que você compra dessas empresas que trabalham com avaliação de cargo, e aí você vai lá e essas determinações, eles configuram, e aí você só vai clicando lá, sim, não, sim, não, sim, não, e já sai aqui toda a pontuação. Olha que bacana. Né? Então, tem software que ajuda nisso. Mas é importante que vocês saibam como que é lá atrás disso, que são os bastidores. Como é que isso é formado, como é que isso é avaliado. E se alguém for de RH em uma empresa pequena e quiser construir isso, pode seguir esses manualzinhos que tem aí, desse material todo, que vai conseguir sair alguma coisa lá de descrição de cargos e salários, sim, tá? Quando a gente fala aqui, né, é interessante que tenha ali, né, consenso da empresa, do dono da empresa, do CEO da empresa, o próprio RH, então tem que estar todo mundo, né, participando. O mais bacana que seja um método simples, que não seja tão complicado. Imagina você tabular tudo isso aqui com um monte de coisa, né? Aí, como o Wagner falou, é complicado, né? É intenso. Então, imagina quanto mais fatores você colocar, mais coisa você vai ter que preencher. Se você tem um sistema, tá fácil. Se você não tem, imagine ficar preenchendo isso funcionário a funcionário, tabulando isso, né? Preenchendo uma planilha. Então, é importante a gente ter essas questões de um método simples, tá? Quando a gente fala em promoções, deixa eu entender uma coisa com vocês, tá? Ó, quando a gente fala de ponderação estatística, aí aqui, ó, requer utilização de software, tá? Cálculos de regressão simples e múltiplas. Então, isso tudo o software já faz para a gente. Antes de eu entrar aqui na pesquisa salarial, deixa eu fazer uma pergunta rápida aí para vocês, que eu sei que a gente já está quase nos finalmente aí. Mas vamos dizer que eu tivesse que fazer aqui uma promoção de uma pessoa. Essa promoção, vocês entendem que deveria ser de forma horizontal ou vertical? Diante do que vocês acabaram de conhecer agora. Aqui vocês falam para mim, sem medo de errar, um por vez e fale para mim. Conte para mim. Eu, sinceramente, eu já ouvi falar, mas deu um branco, horizontal e vertical. Uma que procura. Horizontal é na linha reta, vertical é quando você faz a questão da hierarquia, né? Que você sobe. Você vai dar promoção para uma pessoa, para onde você vai. Então, como diz a Suiane, faz a pergunta novamente, por favor. Vamos lá. Vou promover uma pessoa hoje. Quero promover a pessoa. Essa promoção, olhando, deixa eu projetar lá a tabela. Espera lá. Eu acho que talvez fique até mais fácil vocês responderem para mim. Ó, eu vou dar uma promoção para uma pessoa. A pessoa, ela está aqui, por exemplo, ó, com R$ 1.007 na classe 3, no segundo ano de empresa. Eu vou promover a pessoa. Eu vou promover assim, horizontal, ou quando eu falo em promoção é vertical? Olhando por essa tabela. O que vocês me diriam? Seria horizontal, né, professor? Horizontal? Seria na mesma linha? Sim, porque tá permanecendo na mesma função, na verdade, né? Não, vou dar promoção para ela. Então seria uma vertical. Isso. Olha só, vamos lá. Quando eu faço uma promoção, eu estou promovendo uma pessoa. A promoção, ela é de uma hierarquia diferente. Então, por exemplo, normalmente você vai estar como analista, ali quando está naquela tabela, está lá número classe 1, 2, 3, 4. Cada classe daquela ali é um cargo, vamos dizer assim, né? Então, quando eu estou como analista júnior, meu salário vai estar mais aqui. Quando eu sou analista sênior, eu vou estar aqui para baixo, ou invertido, né? Depende da forma que você construir a tabela. Mas a nossa está para baixo. Então, se eu tenho um analista júnior aqui, eu vou para analista sênior, eu estou indo para o lado vertical. Se eu estou dando um mérito para a pessoa, eu vou mexer com esse funcionário na faixa dele, ou seja, na mesma linha dele, e vou no horizontal. Entenderam? Então, assim, vou dar um mérito, igual você falou, Wagner. Hoje na empresa, as pessoas, pela competência dessas pessoas, a gente acaba ganhando um mérito.
O mérito, normalmente, ele vai no horizonte, ele vai dentro da sua faixa 1, 2, 3, 4, como você mencionou. Quando você vai para ser promovido, você vai para uma outra categoria, seja sênior, plênio, líder, e você vai para outra categoria, ou seja, verticalmente você vai mudar, e aí você se enquadra de novo para alguma linha da faixa. Entenderam? Ficou mais fácil agora? Então, é dessa forma que normalmente se acontece as promoções, tá? Então, quando a gente fala em promoções, né, vertical, horizontal, é comum eu ter uma promoção na vertical. E no horizonte, né, ou seja, na linha, são aqueles méritos, até que o Wagner comentou. Então, eu vou ter um mérito, igual eu posso ter um mérito no ano, por algumas entregas que eu fiz, esse mérito ele vai, de repente, colocar ali na minha linha horizontal. Eu vou mexer anualmente ali nas faixas. Eu não vou colocar promover. Se eu promover, eu estou mudando de escala, estou mudando de hierarquia, tá? Fechamos? Pesquisa salarial, né? Quando a gente fala de pesquisa salarial, vale lembrar que não adianta nada eu fazer uma pesquisa salarial se eu dou da empresa de indústria, eu ligar no comércio ou pedir para a empresa que está fazendo para mim fazer uma pesquisa salarial no comércio se eu sou indústria. Né? Não adianta nada eu, numa empresa de um faturamento de 1 milhão e a outra de 300 mil, eu querer comparar os salários. Não adianta também querer comparar os salários com uma empresa que tem 50 mil funcionários e a outra tem 10. Porque, às vezes, você vai encontrar um nome de cargo como gerente geral. E esse gerente geral, ele tem na empresa 10 pessoas, ele é um gerente geral. Sendo que um gerente administrativo ou um gerente geral numa empresa que tem 50 mil funcionários é mais específico, são outras coisas que faz. Então, quando a gente fala em pesquisa salarial, eu tenho que comparar igual com igual. Se eu tenho que ver ali o faturamento da empresa, quantidade de pessoas, geograficamente onde elas estão localizadas, porque a gente sabe que tem diferenças quando a pessoa está em Minas Gerais, quando a pessoa está no Rio de Janeiro, quando ela está no Nordeste, né, Manaus, são diferentes, os sindicatos, inclusive, são diferentes, né? Então, não faz sentido eu ter cargos e comparar os cargos de uma coordenadora de folha de pagamento, do meu cargo, onde eu atuo hoje, com uma empresa lá do Nordeste, no mesmo cargo, né? Por quê? Porque são regiões diferentes, são custos de vida diferentes. Então, essas pesquisas salariais, eu tenho que entender o que eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar igual com igual, né? Não adianta eu querer comparar diferentes hierarquias, não digo nem hierarquia, eu diria estruturas, né, segmentos diferentes, que não é uma pesquisa salarial que vai trazer muito resultado para mim, né? E uma outra coisa importante que a gente tem que ter são as políticas salariais. Em que momento que a pessoa vai ganhar um reajuste salarial? Só no acordo coletivo? Suiane até falou, janeiro eu vou ter outra vertical. Então, ela deve ter algum mérito aí previsto para janeiro. Alguma coisa que ela tem ali. Ela não vai ser promovida, né? Pelo que eu entendi aqui, pelo que ela disse, ela tem algum mérito para receber. Talvez em janeiro, né, que é o que ela tem aí, vai vir um percentual ali para ela, então ela já sabe que ela vai ter um mérito. Isso deve estar na política salarial, provavelmente. Olha, nos meses de janeiro, será reavaliado, né? Talvez na avaliação de desempenho, né? Ou nos seus indicadores. Isso pode constar na política. E aí você pode ter esse mérito. O mérito, ele também pode acontecer, né? Quando eu quero, dentro de uma frequência, sei lá, anual, semestral, né? A cada 6 meses eu quero ver tal indicador seu. Empresa de telemarketing, empresa de vendas, empresas de contas a receber, aquelas empresas de cobrança. Olha, se você conseguir trazer, né, resultado para a gente está com inadimplentes aqui mais de 1.000. Se você reduzir isso para 200 em 12 meses, em 10 meses, você vai ter um mérito, né? Então, isso tudo pode ter ali dentro da política salarial, tá?
Então, eu acho que isso é importante, né, que essa política salarial ela esteja bem detalhada exatamente por isso. E a mesma coisa as promoções. Em que momento que uma pessoa é promovida? Então, ela muda de faixa salarial, ela muda ali de grade, né, que eu falei, mas ela pode estar sendo mudada e alterada quando tem avaliação de desempenho, se a empresa tem. Então, olha, se a gente vê que realmente, de um ano para cá, ela evoluiu muito, ela terminou a faculdade dela, né? A faculdade, ela não tinha faculdade, agora ela tem. Então, ela pode estar se enquadrando agora como uma analista sênior, porque ela também foi buscar o estudo, né? Então, isso tudo a gente pode incluir na política salarial, tá? E é necessário que se tenha essa política, né? É importante ter a política salarial para não deixar dúvidas. Ninguém fica com a pulga atrás da orelha, né? Ninguém fica ali imaginando que vai ter algo e não tem, né? Então, acho que é importante isso, tá? Chegou nosso horário. Vocês têm dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer, que agora o microfone é para vocês. Professora, não relacionado à aula, mas já aproveitando e falando um pouquinho da conclusiva, né? Tá bom. Eu fui mal nas avaliações continuadas, tirei 7 na avaliação 1, nas outras duas eu não vou nem citar para me poupar desse constrangimento. Tá bom. Mas para conclusiva, a senhora tem alguma dica? Ela está muito difícil? Vamos lá. O que eu até fiz uma revisão agora, vi como é que estavam as perguntas lá, já faz um tempo que eu tinha publicado. O que vocês têm que entender não é decorar a disciplina, tá? Não adianta vocês pegarem o slide e decorarem o slide. Algumas coisas, algumas questões, até vai ter ali coisas que realmente é pertinente a decorar, né? Mas existe, e acho que pelas avaliações que vocês fizeram, as avaliações continuadas, existe alguns estudos de caso ali, né? Então tem alguma historinha, né? Igual essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, né? Uma promoção horizontal, vertical, então é o pensar. A minha dica é vocês lerem aí os slides, né? Dar uma repassada, né, nesses materiais. Se vocês tiverem dúvida, tem os textos que podem ajudar vocês. Vocês também podem pesquisar em Google, que vocês vão encontrar mais esclarecimentos sobre o assunto. Vocês conseguem ali entender mais, mas o material que está lá, com certeza vocês conseguem. Então, a minha dica é olhar os slides, entender um pouco mais do que está ali, né? E depois vai para a avaliação mais tranquilo. Eu vi a sua avaliação, não vou te constranger, eu vi que a sua nota está, inclusive está em amarelo aqui, deixa eu ver quantos nomes que eu selecionei aqui. São 17 nomes, inclusive o seu está aqui no meio, que são pessoas que foram de uma forma assim razoável, bem ou mal. Tem algumas que não fizeram a 2 e a 3, então aí não tem nem o que dizer, porque está zerado, não fizeram, né? Agora, quem fez, deixa eu até filtrar um pouco isso, porque quem fez as 3 avaliações, né, e de repente tem ali um cenário, eu acho que tem que se esforçar um pouco mais, e a minha dica é ver esses materiais e não criar muita expectativa na decoração, né, de decorar, tá? Uma outra coisa que eu vou dizer a vocês, eu não olhei as avaliações semanais de vocês. Eram para vocês terem feitos, né? Se não fizeram, faça. Estuda, vai lá e faz a avaliação semanal. Eu acho que ela está aberta lá, tenho certeza, ela está aberta lá, e também é uma forma de vocês ver se vocês estão entendendo. Oi. Boa noite. Eu entrei anteontem para dar uma olhada, ela não estava, acho que a avaliação continuada 1, 2 e 3 não tem como mais fazer? Não, a continuada não tem mais. Entendi. Tá? A continuada a gente teve né? prazo, não, essas não tem mais como fazer. Eu tinha até mandado um e-mail lá no portal mesmo, porque eu não consegui fazer a terceira também. Tá, essas aí não tem mais como fazer. Existem avaliações que são semanais, que está dentro do caderno, não está na atividade avaliativa, está dentro do caderno onde tem o material, a gente tem algumas semanais ali.
Eu costumo ser aquela professora, principalmente agora que está na época de Natal, que eu também posso, né, quando as pessoas realizaram todas as atividades, realizaram as semanais, e eu não sou professora, aliás, eu sou a professora que eu não arredondo nota. Então, se a pessoa precisar de meio ponto, eu não dou. Não se preocupem, não fiquem nervosos. Se vocês, como eu vi que tem esses 17 que eu coloquei aqui, quando eu falo em 17 pessoas, são pessoas que fizeram as 3 atividades e que tiveram nota ruim. Se esforçaram, tentaram fazer, se atrapalharam, se confundiram, mas fizeram. Se essas pessoas, e assim como outros, que não estão com uma nota tão ruim, mas também não chegou a tirar 10, né? Mas precisar de meio ponto ou de 0,40 décimos, né? Eu vou ter o cuidado de olhar se fez as atividades semanais. E aí eu posso, de repente, dar essa ajuda para vocês, tá? Então, eu acho que é interessante isso, né? Vocês colocarem dessa forma. A Suiane pergunta para mim que as continuadas não dá para ver qual questão nós erramos. Na conclusiva vai ter? Eu queria ver onde eu errei. Na conclusiva, a semana que vem eu vou estar fazendo, deixa eu só ver uma coisa aqui, quando que está a avaliação substitutiva. A substitutiva é lá no dia 3/12, começa no dia 30/11. A minha ideia é fazer no dia 30, né, como se fosse uma revisão, não bem uma revisão, mas, né, vendo se tiver alguém que ficou de exame, né, que vá fazer a prova substitutiva, eu, de repente, abrir as questões da avaliação conclusiva e mostrar e fazermos juntos, né, uma forma de revisar e entender o que errou, o que não errou, tá? Então, eu não lembro, Suiane, se eu coloquei para que vocês consigam ver a alternativa correta, tá? Mas, de qualquer forma, está programado para a aula que vem, né, eu fazer, tipo, essa revisão com vocês, para aqueles que realmente ficarem aí de exame e for fazer a prova substitutiva, tá? Acho que isso ajuda, beleza? Então, não deixe de fazer a avaliação semanal, eu acho que vocês conseguem fazer. Se vocês quiserem alguém abrir o caderno e já me falar, já me ajudam, mas eu não lembro de ter fechado essas atividades, tá? É dentro do próprio caderno. Tá bom? Aí vocês já fazem essas atividades também, porque eu vou ter o cuidado de olhar, e aí eu vou olhar ali o aluninho e falar assim, puxa, por 0,30, né, por 0,5, eu não vou ser tão maldosa, né, como eu sempre sou todo semestre, mas eu não farei dessa forma, e aí eu acrescento essas atividades semanais para aqueles que fizeram, falar, poxa, participou, veio na aula, né, fez as atividades, de repente ficou nervoso, então eu vou considerar esse meio ponto ali, até meio ponto eu vou considerar. Quando eu falo em meio ponto, não é o meio ponto da avaliação final, tá? É o meio ponto que a gente vai considerar ali na atividade. Então, não deixem de estudar, não deixem de fazer, não deixem de, né, olhar direitinho e ir com calma para fazer a prova. Tá bom, gente? Professora, Sim. Só puxando um gancho aí ao que o Wagner perguntou, alguns professores de outras disciplinas, eles costumam colocar questões que caíram nas avaliativas. É o seu caso? Ou você criará novas questões? Você já disse que são casos, como que se diz? Situações para a gente refletir. Que nem eu teve uma pergunta que você falou em aula, eu lembro que eu prestei atenção, mas assim, eu não sei o que aconteceu. Eu inventei de viajar, fiz um orçamento, a primeira coisa que eu perguntava, tem? Tem. Onde eu fui, esqueci de perguntar e não tinha. Então, assim, não levei material, fui assim, não fui tão bem, mas também não fui tão ruim. Graças a Deus, sempre consigo tirar uma nota melhor, podia ter tido um desempenho melhor, mas eu não consegui estudar. Tá, eu não vou dizer para você que são iguais as questões que tem na avaliação continuada, que vai estar na avaliação final, tá? Mas tem algumas avaliações que são iguaizinhas, sim, tá? Uhum, perfeito, obrigada. Então, dá mais uma dica, né? Tá vendo? Já dei mais uma dica. Não, você não é tão madzinha, não. Tá vendo? Não sou tão ruim assim, meu coração. Não. Época de Natal, né? Eu não vou ser tão ruim assim. Claro, nem pode. E outra, você é DP, cadê a empatia, mulher? Exato. Então, tem sim questões que são iguais à avaliação
continuada sim, tá? Não vou dizer que são todas que estão na avaliação continuada, elas também estavam ali. Não, tá? Mas uma grande parte ali pode ter certeza que tem. Só lembrar que tem algumas, vou dar mais uma dica. Pode ter algumas coisas iguais, porém está assim, negando. Qual dessa é a não que você não tem que fazer? Entendeu? Pegadinha, eu vi que você gosta de fazer isso mesmo. Então, lá na avaliativa, tinha a afirmativa, e de repente agora vai ter a negativa. É mais ou menos isso, tá? Uhum. Então, assim, tem questões muito parecidas, muito próximas, sim, tá? Prestar bem atenção, né? Exato. Professor, outra coisa rapidinho. Eu teria algum problema se eu te passasse um e-mail para expor uma situação que eu estou vivendo com um cliente? Pode com passar. relação justamente a salários. Pode passar, pode Tá encaminhar para mim, tá? Vou o meu e-mail eu creio que você tenha, pode passar sim. Se eu não te devolver, eu sei que você tem urgência, talvez, para resolver, enfim, mas pode passar que eu, dentro do meu tempo aqui, eu te respondo com certeza, pode passar sim. Perfeito, então, professora. Isso serve para qualquer outra pessoa, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, puder ajudar, fiquem, anote no meu e-mail e eu estarei aí para ajudar sim, tá? Perfeito, muito obrigada pela sua atenção e obrigada por partilhar conhecimentos. E até semana que vem. Até, se Deus quiser. Amém. Só uma última pergunta. Perguntaram onde será colado os alunos que precisarão fazer a avaliação substitutiva, divulgado no caso e a data. Vamos lá. A avaliação substitutiva, ela vai começar no dia 30/11, às 21 horas, e ela termina no dia 3/12, às 23h55. A semana que vem, a gente tem uma aula ainda. Eu estarei aqui nesse mesmo horário. Né? Então, nós estaremos aqui, é uma oportunidade que vocês possam vir conversar comigo e a gente pode estar falando sobre. Além disso, tem algumas coisas de conteúdo nosso, de slide, material, que eu gostaria de terminar com vocês. Esses materiais que eu não terminei não caem na prova, então é algo para acrescentar conhecimento para vocês. Eu vou ver se eu abro ali a política, aquela pesquisa salarial da Robert Half que eu falei, para vocês entenderem como é que vocês encontram, como é que vocês comparam. Então, são coisas assim no dia 30. Se eu tiver um grupo muito grande de pessoas que estão de exame, talvez a gente bate um papo diferente. Aí a gente vai falar, né, ao invés de eu falar sobre a Robert Half, de repente eu posso falar algo sobre a disciplina. A gente pode rever os exercícios, as questões, para que vocês vão mais confiante para a substitutiva. E o que eu posso combinar com vocês, eu posso colocar um arquivinho, né, embora isso não é pertinente, mas a avaliação substitutiva eu vou lançar, aliás, da conclusiva, eu vou lançar a nota, ali no começo da semana, ela encerra dia 26/11. 26/11 é domingo, eu só vou corrigir isso entre segunda e terça. Então, eu acredito que até terça-feira, no máximo, essas notas já estão para vocês conseguem consultar. Ali vocês conseguem ver se vocês estão de exame. Eu não consigo colocar um arquivo, eu ia falar que eu ia colocar, mas não pode. Eu não posso colocar um arquivo onde coloque o nome das pessoas que estão em exame, porque isso acaba muito expondo as pessoas. Então, eu não gosto de fazer isso. Então, vocês acompanhem a nota de vocês, acompanhem no portal de vocês, que vai estar a nota lá, se vai estar aprovado ou não. E, na dúvida, dia 30, se vocês quiserem, e assim permitir, né, eu estarei aqui, vocês também, aí vocês falam, professor, eu preciso falar com você, fica por último, não fica, né, ou aí a gente pega e conversa, ou individualmente, ou vocês passam um e-mail, enfim, aí a gente combina o jogo, mas no dia 30/11 eu estarei aqui, e aí vocês vêm, a gente qualquer coisa cria salas separadas, não sei, aí a gente vê que forma que a gente faz, né, porque vocês têm a nota individual, vai estar individualizada, aí vocês acompanham, tá bom? E é como a Maria falou, a LGPD pega, então assim, eu não posso expor as pessoas, então o próprio Wagner falou, minha nota, não vou expor a nota de ninguém, né, ele não quer, ele ainda perguntou, né, mas a gente não tem o porquê dizer as notas, né, o que cada um tirou. Então, por isso que a gente acaba não colocando o arquivinho lá, tá? Então, vocês têm que acompanhar, ficar ali ligadinho ali nos resultados. Até terça-feira, no máximo, da semana que vem, eu já estou postando as notas com certeza. Essa é a minha meta, tá bom? Aí vocês já conseguem, né, ficarem tranquilos ali e já acompanhar. Certo?
Só um Eu vou comentário, parar. professora. A Pode senhora falar, tinha Wagner. perguntado sobre as avaliações de conhecimento, se estavam abertas ou não, e estão abertas mesmo para a Legal. realização. Então, quem não fez, faça. É uma oportunidade de estar ali revisando um pouco do conteúdo, estar indo um pouco mais confiante ali na avaliação, e aí isso também, de repente, eu também vou estar avaliando, ter esses olhos, né, solidários aí com vocês, de se precisar o pontinho, eu vou lá e coloco esses meio a mais aí para vocês. Combinado? Eu vou estar parando a gravação. Deixa eu parar aqui, vou parar a gravação.